Olá pessoal, bem-vindos ao canal da InfraCerta e esse é o segundo vídeo da série de relatórios do OTRS. No primeiro vídeo a gente viu como utilizar a ferramenta do OTRS para poder gerar esses relatórios e agora a gente vai fazer algumas consultas diretamente no banco do OTRS para poder extrair praticamente as mesmas informações que a gente extraía pela interface web da ferramenta. E para isso a gente vai utilizar de duas formas. A primeira vai ser através de consultas diretamente no banco de dados do OTRS em linha de comando, e a outra é utilizando a ferramenta SQL Box do OTRS, onde você consegue, mesmo sem ter acesso direto ao banco de dados, fazer essas consultas e ao final você consegue até exportar para Excel ou para um arquivo CSV. Ok? Bom, então eu já estou aqui conectado no banco de dados MySQL. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é selecionar a base de dados do OTRS. Então eu vou usar o comando use OTRS para poder trocar para a base que a gente vai dar os comandos, né, que é onde estão as informações do OTRS. É interessante você dar uma olhada em todas as tabelas que existem dentro dessa base de dados. Então, como que você faz isso? Você utiliza o comando show tables. Então, o show tables ele vai mostrar todas as tabelas que existem aqui. Para a gente, nesse momento agora, o que é mais interessante é o conteúdo da tabela ticket. Como que a gente vai fazer para olhar o conteúdo dessa tabela? A gente vai utilizar o comando select asterisk from ticket. Então, utilizando esse comando, ele vai nos trazer tudo que tem na tabela ticket, tanto as colunas quanto as linhas, né? Ou seja, são as entradas. Então, cada linha representa um ticket. Só que olha só como é que ficou a nossa tela. Ficou um pouco desconfigurada, porque como tem muita coluna aqui em cima, acaba que fica meio desformatado. Então, como é que a gente faz para resolver isso? A gente vai acabar selecionando poucas colunas, as colunas que mais nos interessam. Então, eu criei uma query onde você vai pegar o ID do ticket, o título dele, perdão, o número do ticket, o título dele, o ID do usuário, a data de criação e também o estado do ticket. Daí quando eu faço isso, você já pode ver que já veio menos informações. Então aí a tabela já começou a ficar mais formatada e visualmente já ficou melhor de você ter uma ideia dos dados que estão ali dentro. Agora você percebeu que a última coluna aqui, Ticket State ID, ficou com um número, né? Não parece ser muito, visualmente não parece ser muito didático, né? Por que isso? Porque dentro da tabela Ticket, a gente não tem o estado do ticket em forma escrita, a gente só tem o ID dele. E aí como é que a gente resolve isso? A gente resolve utilizando o inner join, né, em uma outra tabela aonde estão as informações do ticket. Então eu vou utilizar esse comando aqui e daí você vai ver que agora já mudou o estado aqui, ó, tá vendo? Já não ficou mais um ID 4, né, que é o ID 4 é para o estado do ticket open, né? Mas ainda assim a gente pode melhorar ainda essa consulta aqui. Você pode ver que o name aqui também não é uma coisa muito atrativa, muito didática, né? E a gente tem alguns outros os títulos da coluna que estão um pouco estranhos assim, né? De repente, se você for gerar um relatório para um diretor, alguma coisa assim, não vai ficar muito fácil dele entender o que é isso. Então, a gente vai melhorar mais ainda, né? Colocando aqui, ó, um apelido para cada coluna. Então, eu vou gerar de novo ali a mesma query e daí vocês vão ver a diferença que vai dar. Ó, agora eu tenho aqui o ID, tenho o número de chamado, tenho o assunto, tenho o cliente, tenho quando foi criado e tenho o estado. Então assim já está um pouco melhor, um pouco mais apresentável. Bom, então imagina que a gente quer consultar os tickets que foram abertos, por exemplo, nas últimas 24 horas. A gente consegue fazer isso também colocando uma cláusula de where no final. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, onde o ticket, a tabela ticket, no caso, né, create time é igual a agora menos intervalo de um dia, ou seja, nas últimas 24 horas, e a gente vai ver o que acontece. Ó, você pode ver que a gente não teve basicamente nenhum resultado. E de fato não tenho no meu sistema aqui, eu não tenho nenhum ticket criado nas últimas 24 horas. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá no OTRS e vamos criar um ticket. Eu já estou com a janela de abertura de ticket aqui e eu só vou clicar aqui em Create e vamos ver o que acontece. Bom, agora eu vou repetir o comando aqui. Ó, você já viu que
agora foi gerada uma nova linha, né, no caso, é um ticket aberto nesse exato momento. Então, com isso a gente consegue listar os tickets que foram criados nas últimas 24 horas através daquela query. Claro que daí você pode expandir, você pode colocar, por exemplo, os tickets abertos no último mês, enfim. Aí fica a seu critério aí com o quão flexível que você vai deixar essas queries, ok? Bom, ainda tem mais uma última query que eu quero mostrar para vocês aqui, é essa última aqui de baixo. O que acontece? Ao invés de a gente listar os chamados, a gente vai contar quantos existem na tabela ticket. Então, vou voltar lá para a minha linha de comando do MySQL e eu vou executar essa query. O que vai acontecer aqui? Ó, ele deu o contador 1, né, porque a gente está pegando os tickets que foram abertos nas últimas 24 horas, então é apenas um ticket. Mas se eu quiser tirar aqui essa cláusula, ele vai me mostrar todos os tickets que estão na tabela de ticket, né? Então a gente vai ter aqui o resultado de 5, que são os tickets que a gente tem lá, né? Bom, agora a gente vai ver como utilizar a ferramenta do OTRS, a SQL Box, através da interface gráfica, para fazer essas mesmas queries e ter um resultado na tela, né? Ou até mesmo poder exportar ele para outros formatos. Então aqui dentro do dashboard do OTRS, eu vou em Admin e eu vou buscar lá no final a ferramenta de SQL Box. E a gente vai buscar, vai executar os mesmos comandos, as mesmas queries que a gente executava lá. Só um detalhe aqui, que a gente não precisa colocar esse ponto e vírgula no final das queries aqui dentro do SQL Box, senão você vai ter uma mensagem de erro. Então a gente vai tirar aqui e a gente vai rodar a query. E aí está, a gente vai ter o mesmo resultado que a gente tem naquela visualização da linha de comando do MySQL, a gente vai ter aqui também. Daí você pode trocar aqui, por exemplo, se você quiser exportar para um arquivo em Excel, você pode rodar a query de novo, né? E aí você vai poder escolher onde você quer salvar o seu relatório. E você salva ele e consegue abrir ele no Excel. Só abrir aqui rapidinho para vocês verem. Ó, basicamente você tem aquele mesmo resultado, né? Você tem o ID, você tem o assunto, tudo para um formato de Excel. Bom, pessoal, e agora um aviso para quem vai fazer essas consultas diretamente no banco de dados: evitem rodar os comandos na base que vocês estiverem utilizando na produção. Tente, se possível, usar um ambiente de laboratório ou usar uma réplica do banco de dados. Assim você evita fazer alguma coisa que possa travar o servidor. Só um exemplo que eu estou dando nessa tela aí, o Select Asterisco From. Se você tiver muitos tickets nessa tabela, talvez o sistema demore muito para retornar. E às vezes ele pode ficar lento, né, e os seus clientes acabam sendo prejudicados, né? Fica difícil de acessar o sistema. Então é só um recadinho aí, sempre testem as coisas antes de fazer qualquer coisa em produção, beleza? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco melhor como que funciona essas consultas SQL dentro do OTRS. Todas essas queries que eu utilizei aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês poderem testarem no ambiente de vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários e a gente responde assim que puder. Perfeito? Um grande abraço para todos e até logo.